Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e eu vou trazer dicas de apostas de jogos que acontecem nessa terça-feira. Pois é, eu ainda estou viajando remotamente, trabalhando, mandando as dicas para os nossos estúdios para vocês receberem a tempo aí dicas para essa terça-feira, beleza, galera? É o seguinte, nós vamos começar com o Campeonato Brasileiro. Tá na tela aqui. Primeira partida, Juventude e Atlético Mineiro. Pois é, Juventude e o Galo. Atlético Mineiro. Qual que é a situação, né? O Atlético Mineiro voltou a vencer na última rodada, diante do São Paulo que vinha embalado, né? E o time pode ter recuperado a confiança que estava faltando aí dos grandes times, né? Pelo menos no papel aí, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o único que estava tropeçando aí e a gente contava com uma reviravolta. Então vamos ver se eles engrenam agora, né? Um dos melhores elencos do Brasil. Começou muito mal o campeonato, né? Se o time vier fazendo a lição de casa, é um time muito forte para estar entre os 3 ou 4 primeiros times aí do Campeonato Brasileiro. O problema é que agora vai jogar fora de casa, não é? O Juventude está fazendo um ótimo campeonato brasileiro, levando em conta o tamanho do time, né? E na Copa do Brasil eliminou o Internacional nessa última semana, num jogo conturbado aí. Então, os nossos especialistas acreditam que o Atlético Mineiro, mesmo fora de casa, tem um time muito superior ao time do Juventude. Como é muito arriscado apostar em uma vitória, você vê que está pagando 1,96, né? A gente vai no empate anula aposta, o draw no bet aqui, então 1,40 para o Atlético Mineiro. Quem já conhece aqui sabe o que quer dizer o empate anula aposta, mas quem não conhece é o seguinte: a gente vai apostar que o Atlético Mineiro ganha, mas caso haja empate, a gente não vai perder esse dinheiro da aposta. O site devolve o nosso dinheiro, tá? Então essa é a diferença do empate anula aposta, né, que também é chamado de draw no bet. A gente aposta num dos lados, mas no caso do empate, em vez de perder, a gente recebe o dinheiro de volta. É uma defesa aí. Então, essa é a primeira dica. Então, Atlético Mineiro para empate anula a aposta, tá bom? Vamos dar uma olhada em outro jogo aí dessa Série A. É Corinthians e Criciúma. Corinthians e Criciúma, a situação aqui, o Corinthians continua numa fase ruim, né? A gente está falando do Atlético Mineiro que parece que está querendo sair dessa fase ruim. O Corinthians continua numa fase ruim. Se o campeonato terminasse hoje, ele cairia para a segunda divisão, né? Está entre os 4 últimos colocados. Já o Criciúma está fazendo também um excelente campeonato pelo tamanho do time, né? Assim como o Juventude subiu para a Série A e está indo muito bem, né? Estaria até já na briga por uma vaga aí na Copa Sul-Americana, né? Do jeito que está bem na tabela o Criciúma. O Corinthians joga em casa, mas pelo que vem mostrando aí, não vai ser vida fácil diante do Criciúma, que é um time bem ajeitadinho, né? Claro, o Corinthians tem mais tradição, é um time maior jogando em casa. As casas de apostas colocam muito favoritismo para o Corinthians, né? Mas nossos especialistas não acreditam aí em tanto favoritismo. Você vê que está pagando 1,86 para o Corinthians. E a gente vai entrar num handicap a favor do Criciúma dessa vez. E eu vou explicar para vocês que não sabem direito o que é o handicap. Vamos dar uma olhada então como que está o handicap mais um para o Criciúma, tá bom? Aqui, ó, handicap asiático, mais um para o time 2, tá? Tá pagando 1,46. Essa é a nossa dica, então, handicap para o Criciúma, mais um. O que significa, gente? Significa como se o Criciúma tivesse aí começando com 1-0 já, né? No nosso placar aqui imaginário. Ou seja, para a gente perder essa aposta, o Corinthians precisa vencer a partida por 2 gols de diferença, tá bom? Então, os Corinthians ganham de 2-0, 3-1, né? 4-2, a gente perde essa aposta. Se o Corinthians ganhar por 1 gol de diferença, a gente nem perde nem ganha. O site vai devolver o dinheiro para nós, tá bom? Então, essa é a nossa garantia nesse mais um. E como que a gente ganha essa aposta? Se houver empate ou se o Criciúma ganhar, tá bom? Mas tendo a defesa do 1-0 para o Corinthians ainda, né? 1 gol de diferença para o Corinthians. Então, handicap é a favor do Criciúma, que é visitante, 1,46. Nossos especialistas não acreditam ainda numa reabilitação do Corinthians. Tá? E aí a gente tem um jogo da Copa Sul-Americana. Deixa eu procurar aqui, porque aí fica em outro menu, o menu da América do Sul. A gente tem um menu só dos campeonatos da América do Sul.
Aqui, ó, Huachipato e Racing Montevideo. Esse vai ser o jogo que a gente vai analisar, né? O Huachipato é do Chile e o Racing Montevideo do Uruguai, tá? Já são os playoffs aí da Copa Sul-Americana, disputado entre os terceiros colocados dos grupos da Libertadores contra os segundos colocados da Sul-Americana, da fase de grupo Sul-Americana. Então, a gente, assim, todo mundo que ficou em terceiro na Libertadores e não avançou, tem uma chance aqui, né, jogando contra os segundo colocados da Sul-Americana, tá bom? O Huachipato foi um desses casos. Ele ficou em terceiro lugar num grupo que tinha o Grêmio, o Estudiantes e o The Strongest, tá? E o Racing foi o segundo colocado no grupo do Corinthians na Sul-Americana, o Corinthians que passou de fase, tá bom? O Racing vem de uma atuação bem ruim, né, que foi contra o Corinthians na última partida da Sul-Americana, foi derrotado por 3-0 aí, sem oferecer muita resistência ao Corinthians, né? E tá vindo numa sequência muito negativa. Nos últimos 8 jogos do Racing do Uruguai, apenas uma vitória, contando todos os campeonatos aí que ele disputa, tá bom? Então, últimos 8 jogos, uma vitória só. Já o Huachipato, que é um time também médio aí, ele vem numa fase melhor, né? 4 vitórias nas últimas 6 partidas. Então o Huachipato está aí se sentindo melhor, está vindo num ritmo mais positivo. O Huachipato do Chile joga em casa nessa primeira partida e é um time melhor. Portanto, está entrando como favorito. Vamos ver aqui, ó, você está vendo, está pagando 1,93 para a vitória do Huachipato. Se você quiser apostar apenas para se classificar, você vê que está 1,75 aqui para o Huachipato, tá bom? Vamos dar uma lida aqui nas dicas. Como falei, as odds para a vitória estão muito altas, 1,95. Então a gente vai ser mais conservador, né? Vamos no draw no bet, o empate anula a aposta aqui do Huachipato. Aqui, ó, 1,38, tá bom? Lembrando, a gente vence se o Huachipato ganhar em casa e se houver empate no tempo normal, a gente recebe o dinheiro de volta. Então, o Draw No Bet aqui vai ser a dica dessa aposta da Sul-Americana. E aí, a gente vai para outro jogo da Copa Sul-Americana, que é o Barcelona de Guayaquil contra o Bragantino. Pois é, nosso Bragantino aqui enfrentando o Barcelona de Guayaquil, que é um time do Equador, né? O Barcelona veio da Libertadores e recebe o Bragantino, que ficou em segundo lugar no seu grupo da Sul-Americana. O Bragantino tem um alto número de ambos times marcam em suas partidas mais recentes, ou seja, ele faz gol e toma gol. Aí em vários jogos é um time que acaba fazendo e sofrendo gols, né? Nos últimos 9 jogos do Bragantino, 8 jogos foram assim, se contar todas as competições. O Barcelona é uma equipe muito difícil de ser batida quando joga em casa, né? Lá no Equador. É um time que nos jogos da Libertadores teve também essa aposta de ambos marcam, dando certo em 4 das últimas 6 partidas. Por isso a gente acredita que é uma partida que os dois times têm condição de marcar gols. E aí a gente acha que pode sair pelo menos 2 gols também. Então vamos dar uma olhada nessas duas opções. Primeiro, total de gols, tá? Acima de 2 gols. Aqui, ó, 1,72 está pagando, tá? Lembrando que a gente precisa ter 2 gols para empatar essa aposta, ou seja, se tiver só 2 gols, a gente não vai ganhar, mas também não perde. O site devolve essa aposta. A gente só ganha se tiver 3 gols ou mais, tá? Pode ser 2-1, por exemplo, ou 3-0. Então, acima de 2 gols é a aposta, tá? Se você tem um pouco de receio, se quiser ir no acima de 1,5, tá aqui também, tá bom? Aí com 2 gols você já ganharia essa aposta, paga um pouco menos, 1,41. Acima de 1,5 é outra opção. E depois, ambas equipes marcam, que eu acabei de falar. A gente olha aqui, ó, ambos times marcam. Sim, tá pagando 1,91, tá bom? Para ganhar essa aposta, cada time tem que fazer um gol. Não importa se é 1-1, se é 2-1, se é 10-3, não importa. Desde que cada um faça um gol, não fiquem no zero, tá bom? A gente ganha esse ambos marcam. Essa é a dica então, e vamos dar uma olhada no último jogo que a gente vai analisar aqui da Copa Sul-Americana. Rosário Central e Internacional. Pois é, Rosário Central e Internacional do Rio Grande do Sul, né? Aqui a situação é mais uma partida de playoff, ou seja, o time
que ficou em terceiro na Libertadores, pega um time que ficou em segundo na Sul-Americana, né? Depois das enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, isso atrapalhou muito os times, né? Como Grêmio, Internacional, Juventude, esses times do Rio Grande do Sul ficaram muito prejudicados aí sem as suas instalações para treinar, como o Inter vem sofrendo, né? Tá indo muito mal aí, foi eliminado da Copa do Brasil, tá indo muito mal também no Campeonato Brasileiro, assim como o Grêmio. Então, a chance aqui para o Internacional conseguir uma competição que ele consiga ir bem, né? Então coloca muitas fichas aqui o Internacional. O Rosário Central também vem oscilando muito, começou mal o Campeonato Argentino, uma vitória só em 5 partidas o Rosário Central, né? O Internacional, quando joga fora de casa, que é esse jogo que ele vai para a Argentina, joga muito fechado na retranca e não sofre muitos gols. Por isso a nossa aposta aqui, primeiro, é uma partida abaixo de 2 gols e meio. Essa é a dica principal aqui. Vamos dar uma olhada? Total de gols abaixo de 2,5, ó, tá pagando 1,44. Essa fica então a dica, né? Para vocês terem uma ideia, se o Inter conseguir aí um 0-0, 1-1, já vai estar satisfeito para levar a decisão para o segundo jogo, que jogará em casa. Por isso que a gente acredita que mesmo que tome um gol, o Internacional vai segurar esse placar aí, tá bom? E aí a gente vai para o futebol feminino. Vamos dar uma olhada? A gente tem um amistoso acontecendo, Estados Unidos e Costa Rica, né? Um amistoso do futebol feminino. Deixa eu ver se eu acho aqui. Amistosos. Aqui. Estados Unidos e Costa Rica, tá? Um amistoso do futebol feminino. O favoritismo dos Estados Unidos no feminino é muito grande. Você vê que paga 1,01, ou seja, não tem nem como apostar nos Estados Unidos, né? Por isso que a gente vai fazer o halftime barra full time. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro tempo, partida completa, tá bom? Ou seja, os Estados Unidos precisa ganhar no primeiro tempo, chegar no intervalo ganhando e ganhar a partida por completo. Tá pagando 1,24, tá bom? 1,24 para os Estados Unidos vencer aí a Costa Rica desde o primeiro tempo. Qual que é a situação aqui? Estados Unidos está se preparando para as Olimpíadas de Paris, né? É o último amistoso antes do time embarcar para a Europa. Os Estados Unidos, no futebol feminino, né, um dos melhores times do mundo, enfrentando a Costa Rica, que é um time muito inferior, né? Pode ser que os Estados Unidos entre com um time misto, um time com algumas jogadoras reservas, mas mesmo assim deve ganhar aí desde o primeiro tempo, por isso esta é a dica, tá bom? A gente vai também para o futebol feminino, mas jogos mais importantes que são as eliminatórias do Campeonato Europeu. A gente já falou semana passada sobre esses jogos, eliminatória aqui do Campeonato Europeu. Tem muitas partidas e nossos especialistas separaram aqui uma muito interessante, que é Suécia contra Inglaterra. Tá aqui, ó, Suécia contra Inglaterra. Dois grandes times do futebol feminino, né? Você vê aqui que não tem muito favorito. A Inglaterra é um pouco favorita, mesmo jogando fora de casa. É um clássico, né, do futebol feminino, duas grandes potências. A Suécia é a terceira colocada nesse grupo com 7 pontos e a Inglaterra é a segunda colocada com 10 pontos. E só os dois primeiros garantem a vaga direta para a Eurocopa. Os demais, os terceiros colocados, têm que jogar um playoff, tá bom? Então, para a Suécia, é um jogo de vida ou morte jogando em casa. Precisa vencer para empatar com a Inglaterra em número de pontos. Já a Inglaterra joga por um empate. Se empatar aqui, já se garante aí entre o primeiro ou segundo do grupo, já se garante para a próxima fase. Nós especialistas consideram a Inglaterra um time melhor e a tendência é que saia pelo menos com um empate fora de casa, né? Por isso que a dica vai ser o draw no bet ou o dupla chance. Vamos dar uma olhada nas duas opções, tá? O dupla chance paga 1,31. Aqui nesse caso, gente, se tiver empate, a gente ganha a aposta, e se der Inglaterra, a gente ganha a aposta também. O dupla chance é assim, você ganha com duas opções, tá bom? Então, se der empate ou Inglaterra, a gente ganha. O empate anula a aposta, a gente só ganha se a Inglaterra vencer, né? Vamos ver se a gente acha aqui para mostrar para vocês. Eu acho que não está aberto o empate anula a aposta ainda nesse jogo. Não abriram ainda, tá bom? Talvez vá abrir mais perto do horário do jogo. Mas a diferença é que o empate anula a aposta, a gente não ganha se houver empate. A gente recebe o dinheiro de volta, a gente nem ganha e nem perde, tá bom? Essa fica sendo a dica para esse jogo importante aí, tanto para a Suécia quanto para a Inglaterra.
E aí, galera, a gente vai para o nosso outro parceiro, que é o site Betway. Pois é, se você não tem conta, dá uma olhada nesse QR Code, abre a sua conta, coloca os seus dados, que tem todos os esportes lá também. E eu deixei para falar do tênis aqui no Betway, mas tem também futebol e tudo que você quiser, tá bom? A gente tem o ATP de Bstad acontecendo. Pois é, a gente tem vários eventos aí de tênis rolando e a gente vai dar uma olhada nesse de Bstad. Olha aqui, aqui é Bastad, né? Tem o de Gstad rolando, Hamburgo, Bastad, Newport. Aí tem os femininos, Budapeste, Palermo e as duplas também em Hamburgo e Bastad, entre outros, tá? A gente vai dar uma olhada em Bastad. A gente tem duas partidas para analisar aqui. Ou três, na verdade, né? Nossos especialistas mandaram três, tá certo. A primeira delas é Camilo Hugo Carabelli, é um argentino, contra Henrique Rocha, tá bom? Henrique Rocha, então, contra o argentino Carabelli. Vamos achar essa partida? Tá aqui, ó. Camilo Hugo Carabelli contra Henrique Rocha. Aqui o site vai carregar. Ele é português, o Henrique Rocha, tá bom? Aqui, ó, a dica vai ser vitória do argentino Carabelli, mas a gente vai falar o porquê, né? O argentino tem 25 anos, conseguiu voltar ao melhor ranking da sua vida nessa semana, chegou na posição de número 96. É o seu recorde, a sua melhor colocação aí, 96, tá? Há 2 semanas ele foi finalista de um Challenger na Alemanha e tenta manter a sua boa fase no saibro, que é o melhor tipo de quadra que ele joga, o argentino, né? Na estreia em Bastad, na Suécia, ele vai enfrentar esse jovem português, que tem 20 anos, e ainda é o número 182 do mundo, né? O Henrique Rocha, o português. Ele não tem muitas experiências nos torneios da ATP, jogou apenas 2 jogos nesse nível, né? O Henrique Rocha deve perder aí para o argentino. Achamos uma boa colocação, uma boa probabilidade e boas odds aqui na casa do 1,55, tá bom? Até 1,60 você vai encontrar, dependendo do site, vencedor o argentino Camilo Carabelli. Essa é a primeira dica e a gente vai voltar aqui porque a gente vai falar de mais jogos desse campeonato, tá bom? A gente tem um jogo de um jogador muito importante, que é o espanhol Rafael Nadal. Pois é, aqui ó, Rafael Nadal contra Leo Borg. Leo Borg é um sueco, tá bom? Então a gente vê aqui, o Rafael Nadal é muito favorito, tá pagando 1,01, né, pro Nadal. Não dá nem para apostar aí nesse jogo, né? Ele é o maior jogador da história nesse piso, o saibro, dispensa apresentações, mas está voltando de uma lesão. Ou seja, não dá para saber quão longe ele vai conseguir. Mas não tem dúvida para esse jogo, todo mundo considera aí 1,01. Nadal com certeza deve passar desse jogo, né? Ele perdeu em Roland Garros para um jogador que foi finalista, né? Então, diante aqui do jovem Leo Borg, o Leo Borg é o número 461 do mundo, tá bom? O Nadal não deve ter dificuldade para atropelar. E, por ser mais experiente, a gente acha que ele vai deixar o jogo mais curto, ou seja, vai querer ganhar rápido para não se cansar para as próximas fases. Então, ele não vai dar bobeira e deixar o jogo se arrastar, né? O sueco nunca enfrentou um tenista como o Rafael Nadal, um tenista desse nível, tá? E não jogou nenhuma partida de ATP ainda, o sueco, este ano. Então, a dica dos nossos especialistas, que está pagando muito, é que vai ser um jogo de menos do que 16 games e meio. Se você descer tudo aqui, ó, tem total de sets, total de games, e a gente vai então na opção abaixo de 16 games e meio na partida. Tá pagando 1,85, tá bom? É exatamente a linha de corte, ou seja, se tiver 17 games, a gente perde. Se tiver até 16, a gente ganha, tá bom? Se você quiser garantir com odds menores, mas mais garantia de acerto, tem a opção de total de games 17,5 e 18,5. Paga menos, claro, 1,55 e 1,33. Isso é somando os games dos dois jogadores, tá bom? É só fazer a soma, por exemplo, 6 mais 6 dá 12, né? E aí você poderia ter aí mais 5 games para ter 17, né? A gente perderia. Então teria que ganhar de 6-2, 6-2 aí, né? Se for 6-2, 6-3 ou 6-3, 6-2, a gente já perderia essa aposta, tá bom? De qualquer forma, essa é a dica para essa partida e a gente vai para a última, que é em outro campeonato, que é o ATP de Hamburgo, na Alemanha. Então vamos lá para Hamburgo, a gente volta aqui nos torneios, tênis, e vamos para o ATP de Hamburgo. Aqui, ó.
Arthur Fils contra Jean Munar, tá bom? É para fechar aqui a nossa dica de hoje, né? Aqui tem uma curiosidade. Ambos esses tenistas perderam para o Alex de Minaur em Wimbledon, tanto o Arthur Fils quanto o Jean Munar. Na única partida que eles já tiveram entre si, o francês Arthur Fils ganhou duplo 6-3, né? Ganhou 6-3, 6-3. De forma tranquila aí, o Arthur Fils já ganhou. Depois desse Wimbledon, né, do Grand Slam na grama, pode ser que eles estranhem um pouco vir para o saibro, né? Hamburgo também é jogado no saibro. O Fils é um jogador melhor, consegue ser mais sólido e ofensivo que o espanhol Jean Munar, né? Que não está passando por um bom momento na carreira. Então a dica aqui é vitória do francês Arthur Fils, está pagando 1,55. Essa fica sendo a nossa última dica. Beleza, galera? Para quem curte nossas dicas, deixa um comentário, deixa um like. E se tiver dúvidas, manda também pra gente que a gente lê e responde a vocês, tá bom? Amanhã eu volto com mais dicas. Tchau, tchau!